Mike desce do helicóptero, junto de sua assistente, ele bate um papo rápido com Elliot e logo em seguida não perde tempo não. Já pede pra ver a licença pro festival. E tudo isso aconteceu com a trupe de atores dançando freneticamente pelados em êxtase, com o corpo melado de lama, batom e símbolos de paz e amor em volta deles. Que momento mais simbólico do que esse? Foi assim que o Woodstock ganhou um novo lugar pra ser sediado. Olá, artistas! O vídeo de hoje vai ser um desenha e fala, onde eu vou contar pra vocês a história de um dos maiores festivais de artes e música que já aconteceu, o Woodstock. Nesse vídeo eu usei como base esse livro aqui, Aconteceu em Woodstock, que conta as memórias do Elliot Tiber, que foi o cara que salvou o festival de um quase cancelamento trágico. Foi por pouco que o Woodstock quase perdeu a oportunidade de existir. E sem mais delongas, bora lá mergulhar na história desse festival lendário. O que está por trás de um dos maiores festivais de música e arte da história da humanidade? Elliot Tiber, um cara de origem humilde que levava uma vida de dupla jornada, se deslocando de Nova York, onde atuava como designer de interiores e nas horas vagas frequentava os bares gay da cidade. E nos fins de semana fazia o impossível tentando administrar o hotel, se é que pode se chamar de hotel, é o Mônaco, dos seus problemáticos pais, localizado no interior do estado, em uma vila pacata e conservadora chamada Bethel, a 145 quilômetros da cidade de Nova York, onde Elliot atuava no mais profundo fundo do armário e só revelava sua outra face quando estava em Nova York, bem longe dos seus pais. Lá em Bethel, Elliot era presidente da Câmara de Comércio. Ele conseguiu esse cargo basicamente porque não tinha ninguém melhor na cidade e também porque ninguém queria essa responsabilidade. E com isso, ele conseguiu autoridade legal para emitir uma licença municipal, o que mais na frente vai salvar a sua vida, para fazer anualmente um festival de música e artes, visando aumentar o fluxo de visitantes em sua cidade. Só que esses festivais que ele produzia todo ano dava no máximo umas 10 pessoas, quem sabe, e só contava com a presença ilustre de bandas locais. Nada contra bandas locais, mas no livro ele diz que essas bandas eram em sua maioria de crianças que mal sabiam tocar um instrumento, o que tira um pouco da credibilidade do evento, né, fazendo com que ninguém imaginasse que daí sairia um evento com um mínimo de porte maior que esse. Ele produziu esses festivais por 8 anos durante a década de 60. O hotel El Mônaco era um hotel acabado, destruído, insalubre, caindo aos pedaços, que em toda a sua história nunca conseguiu chegar nem perto de ter todos os quartos reservados. Pra falar a verdade, quando tinha 1 ou 2 hóspedes já era considerado superlotação. Além disso, eles estavam devendo a hipoteca, correndo sério risco de serem despejados. A vida do L definitivamente estava bastante complicada. Ele até nomeava toda essa desgraça com a maldição do Steakberg, porque, segundo ele, sua família tinha uma maldição que os impedia de conseguir melhores condições financeiras. Até pouco depois, no meio-dia do dia 15 de julho de 1969. Na manhã desse dia, Elliot estava na companhia de uma trupe de teatro que tinham caído de paraquedas no hotel e estavam lendo uma reportagem no jornal local, o The Times Herald Record, sobre uma galera aí de uma comunidade chamada Walk Hill, que tinham cancelado a realização de um festival de artes e música. Ele mesmo, o famigerado Woodstock. A Câmara de Vereadores tinham revogado a licença da realização do festival porque estavam com medo das consequências que isso poderia causar ao meio ambiente. Que mentira, né, gente? Que mentira! Eles eram, na verdade, um bando de vereador conservador que estavam com preconceito porque as bandas eram, em sua maioria, bandas de rock e a galera que ia assistir aos shows eram hippies, já que estamos falando do auge do movimento hippie e de contracultura. E o produtor do festival, Mike Lang, estimou um público de 50 mil pessoas. Quando os vereadores escutaram aquilo, imediatamente falaram: "O quê? 50 mil hippies na nossa linda, bela e conservadora comunidade? Nananina, não! Vai dar certo não, Mike.
pode ir arrumar aí outro canto para você fazer esse tal de Woodstock. Antes do cancelamento em Wallkill, o Woodstock já tinha sido barrado, pois inicialmente a ideia era que o festival acontecesse na cidade de Woodstock. E pelo mesmo motivo, a galera da cidade disse que não queriam, alegando que não gostaram do slogan da festa, porque acharam que 3 dias de música e paz poderia atrair manifestantes anti-guerra. Já pensou, gente? Que absurdo! Pessoas anti-guerra na minha cidade. Quero não. Anti-guerra não. Façam guerra, não façam amor. O jornal The Times Herald tinha publicado também que os promotores do festival já tinham investido cerca de 2 milhões de dólares em estrutura de palco, equipamento de som, sistema de encanamento e sanitários. E aí a gente vê que o conceito hip chic já existia desde aquela época, né? Porque eles eram hippies, sim, mas eles eram também ricos pra caralho. Quando a licença foi cancelada, havia cerca de 100 caminhões e trailers a caminho de Wallkill, levando todo o material e equipamento técnico para começar os preparativos para o show. Que situação, né? Os produtores precisavam urgentemente encontrar um local alternativo para a realização do festival. E foi dado um prazo de 24 horas ou então já era. Acabou de estoque, o show seria cancelado. É aí que nosso querido Elliot, com seu cargo de presidente da Câmara de Comércio e o seu direito legal de emitir uma licença municipal, entra para salvar o Woodstock do seu trágico cancelamento. Assim que terminou de ler a matéria do jornal, em um impulso repentino, ele pega o telefone e liga para Mike Lang, que estava desesperado para encontrar um lugar que pudesse sediar o festival. Flores para os ouvidos de Mike. Alô? Oi, eu sou Elliot Tiber, presidente da Câmara de Comércio de Bethel, proprietário do Resort Internacional. Sim, ele chamou o destruído Hotel Al Mônaco de Resort Internacional. Tenho uma licença válida para a realização de festivais de artes e música e tenho também espaço de terra para dar e vender. Pode vir pra cá que o Woodstock não vai parar. O telefone ficou mudo por alguns instantes. Provavelmente Mike devia estar refletindo se não era um trote. Nesse momento, ele percebeu que os atores da trupe ali presentes estavam entrando em êxtase, tendo tremeliques. E então, do outro lado da linha, Mike Lang responde: "Onde é que você está, baby?" Ele responde: "Eu tô na rodovia 17B, em Bethel. Fica a uns 80 quilômetros ao norte de onde você está." Mike pergunta se Elliot tem ao seu dispor um gramado grande e se ele tem também uns lençóis brancos. E após a confirmação, Mike fala: "Pois pega aí todos esses lençóis brancos que você tiver e coloca eles em formato de uma cruz bem grande no gramado que eu chego aí em 15 minutos." Nesse momento, os atores da trupe correm para o gramado junto do L e começam a dançar pelados em comemoração, e enquanto dançavam, passavam no corpo batom e lama e pintavam sinais de paz e amor pelo corpo. Eis que surge no céu um helicóptero e dentro dele estava o produtor do Woodstock, nos mostrando mais uma vez como o conceito hip chic é real, né, galera? Quando Mike desce do helicóptero, junto de sua assistente, ele bate um papo rápido com Elliot e logo em seguida não perde tempo não. Já pede para ver a licença para o festival. E tudo isso aconteceu com a trupe de atores dançando freneticamente pelados em êxtase, com o corpo melado de lama, batom e símbolos de paz e amor em volta deles. Que momento mais simbólico do que esse? E foi assim que o Woodstock ganhou um novo lugar para ser sediado. Mas vocês devem estar aí se perguntando: como assim? Esse hotel não era um fiasco? E sim, quando o Mike deu uma olhada pelos arredores, ele ficou tipo: "Cara, você é maluco? Como é que eu vou sediar um evento que eu gastei 2 milhões só de infraestrutura num lugar desses? Isso aqui é um pântano!" Nesse momento, o L, que estava completamente desesperado por fazer qualquer coisa que pudesse melhorar sua vida de merda, lembrou que tinha um vizinho que compactuava com seu gosto musical e sempre apoiava os festivais anuais, aqueles que só davam 10 pessoas. Esse vizinho era uma das 10 pessoas que marcavam presença. E, coincidentemente ou não, esse vizinho era dono de uma fazenda de produção de laticínios e que ficava logo ali na frente do hotel. Imediatamente, Elliot ligou para seu vizinho, Max Yasgur, e explicou para ele toda a situação.
Bom, e a gente já sabe que Max concordou, né? Porque afinal de contas o Woodstock aconteceu. O que talvez alguns de vocês não saibam é como se deu a negociação do aluguel da fazenda. Em uma primeira conversa, o inocente Max disse que iria cobrar $50 a diária. Pô, cara, você cobra $50 pra um cara que arrumou um helicóptero só pra se deslocar rapidamente pelo estado de Nova York? Tá, mas vamos dar um desconto, porque inicialmente Max não fazia a menor ideia da proporção do festival e de onde ele estava se metendo. Uma vez que os festivais que o Elliot organizavam eram pequenos. E quem estava fazendo o intermédio ali na conversa era o Ellie, né? Então ele deve ter pensado, é mais um daqueles festivais que ele organiza, besteira. Só que na manhã seguinte, a estação de rádio e os jornais locais noticiaram que o Woodstock tinha encontrado um novo lugar para ser sediado e que já tinham sido vendidos 50 mil ingressos. Detalhe, que o evento ia acontecer apenas nos dias 15, 16 e 17 de agosto. E a gente ainda estava em julho. Então daqui pra lá dá pra vender mais ingressos, né? O Max, percebendo a besteira que fez, foi correndo avisar que não tinha condição de dar continuidade pelo valor que foi negociado inicialmente. E que o valor agora seria de $50 mil pelos 3 dias. Parafraseando uma frase exata que tem no livro, em 1969, $50 mil valiam quase $500 mil hoje. Perceba que, cada vez que a gente avança mais nesse vídeo, mais a gente confirma o conceito hip chic. Porque o Mike aceitou sem nem pestanejar. Inclusive, eu acho que ele deve ter tido crises de riso com o valor inicial de $50. E como foi que ficou o pessoal que morava em Bethel? Ao saber da notícia que em breve, pelo menos, 50 mil hippies estariam dançando, curtindo e aproveitando 3 dias de música e paz na querida e pacata cidade? É claro que a maioria dos moradores ficaram com ódio e amaldiçoando o Elliot eternamente. Inclusive, até tentaram cancelar o direito que ele tinha de emitir a licença para o festival. Mas já era tarde demais para isso, não ia rolar, galera. E a partir daí, gente, é história. A equipe organizadora do Woodstock começou a preparar a fazenda para os shows que iam acontecer em cerca de um mês. E desde o primeiro momento que foi anunciado que Bethel seria o novo local de acolhimento do evento, os hippies não perderam tempo não. Já começaram a chegar na cidade um mês antes. Tipo aquele pessoal que acampa nas filas dos shows hoje em dia para pegar a grade, sabe? Aquela galera. Pronto. Desse jeito. Só que o intuito dos hippies não era de pegar a grade. Eles não estavam muito preocupados com pegar a grade, não. Eles só queriam fazer um enorme acampamento para poder curtir, viver, dançar, tomar entorpecentes, viver e exalar muita paz, tranquilidade e muita música. O livro conta muitas histórias loucas que foram acontecendo nesse um mês de preparação. Só que não dá pra contar tudo com detalhes aqui, porque senão o vídeo ia ter tipo umas 40 horas de duração. Então eu indico super a leitura pra quem quiser viajar mais profundamente no que foi viver a experiência do Woodstock. Mas voltando aos detalhes técnicos, lembram que eu tinha dito que já tinha sido vendidos 50 mil ingressos? Pois bem, esse número não parou de aumentar. E após alguns dias, já estavam vendidos por volta de 100 mil ingressos. E 10 dias antes do show, a estimativa estava por volta de 200 mil pessoas. Mas calma, que não vai parar por aí. Só que o que acontece é que definitivamente os produtores não estavam preparados para a proporção que o evento estava tomando. Ou seja, faltou infraestrutura para o tanto de gente que não parava de chegar em Bethel. Tiveram problemas com o som, tiveram problemas com a estrutura sanitária e o pior de tudo, com água e comida, que faltou. Tiveram que pedir ajuda às cidades vizinhas por fornecimento de água e comida e a ajuda foi concedida. Conseguiram transportar tudo com helicópteros, só que, obviamente, não foi suficiente para todo mundo. Então a galera deve ter passado por altos perrengues. No dia 11 de agosto, o Woodstock sofrera mais uma tentativa de cancelamento.
Membros do conselho da cidade se reuniram e foram até o Hotel El Mônaco avisar que se o festival não fosse cancelado imediatamente, eles iriam se juntar aos moradores da cidade, que também eram contra, e iriam criar uma barreira na rodovia 17B, impedindo que as pessoas conseguissem chegar na fazenda do Yazgur. Pois bem, eis o que aconteceu. Os produtores do festival, que já haviam percebido e aceitado o fato de que não tinham mais controle da situação, isso porque além da quantidade absurdamente maior de pessoas, eles acabaram gastando muito mais dinheiro do que o que era esperado e eles também não tiveram retorno desse dinheiro. Ou seja, o Woodstock não gerou lucro para seus produtores. E após receber a notícia de que mais uma vez estavam tentando barrar o Woodstock, contataram a rádio NBC para anunciar a todas as pessoas do país que quisessem participar do evento que o show seria de graça. A partir de agora não precisava mais comprar ingressos. Era só chegar na fazenda do Yazgur e fazer sua festa. Na manhã do dia seguinte, todos acordaram com a notícia que a avenida New York State estava engarrafada da cidade de Nova York até a entrada de Bethel. Lembram que no começo do vídeo eu falei que a distância de Nova York para Bethel era de 145 quilômetros? Dá para imaginar o tamanho desse engarrafamento, né? E o que aconteceu em seguida foi que essa pista virou um enorme estacionamento, porque as pessoas simplesmente começaram a abandonar seus carros e seguir caminho a pé. Bom, nem preciso dizer que a barreira que os moradores conservadores prometeram fazer não adiantou de absolutamente nada. Há uma estimativa de que haviam 500 mil pessoas presentes, espalhadas da fazenda do Yazgur por Bethel e por toda a rodovia. Mas a real é que ninguém sabe ao certo um número exato. Bom, o número não importa porque com 500 mil pessoas ou não, o Woodstock fez história e marcou uma geração. Vou ler um trecho do livro agora que eu acho que resume um pouco a vibe que rolava por lá. O Woodstock provou que quando a força é a quantidade, as pessoas podem exercer uma liberdade que, do contrário, não estaria disponível. Principalmente se essa liberdade não machuca ninguém. Os jovens que vieram ao Woodstock fumavam maconha e usavam outras drogas em público. Tiravam a roupa e nadavam pelados nos lagos. Faziam amor no mato, às vezes nem iam para o mato. Homens e mulheres se beijavam, homens e homens se beijavam. Mulheres e mulheres se beijavam. Muitas pessoas se juntavam e se beijavam em todos os lugares. E estavam fazendo isso em proporções grandes demais para serem compreendidas. Na sexta-feira, dia 15 de agosto, o primeiro dia de festival foi contemplado como um temporal que transformou a fazenda em um enorme campo de lama. E foi esse o cenário dos 3 dias de festival. Além de música, paz e amor, muita chuva e lama também. Muitos músicos tiveram dificuldade em chegar ao local para realizar o show, porque, como a gente já sabe, as rodovias estavam todas completamente engarrafadas. Outra coisa também que não estava tão legal assim era o som, pois não dava para ouvir direito em todas as partes por conta da proporção que o evento atingiu. Mas, sinceramente, eu acho que isso meio que não importava para as pessoas que estavam lá, sabe? O que a galera queria, na real, era curtir e vivenciar ao máximo o movimento de contracultura. Eu acho que era mais para isso que eles foram para lá. E, querendo ou não, o Woodstock fez história.